Aparecendo aqui. Agora iniciou a gravação. Isso aqui. Agora começou a gravar. Tá, mas agora eu não estou aparecendo na tela. Tô com a minha assessora aqui, minha filha me ajudando aqui. Agora apareci na tela. E ela escondidinha aqui do lado. Viu só? Aí, ó. Consegue ver. Tá. Então agora tá gravando e agora tô me vendo e tô vendo vários de vocês. Beleza? Beleza. Tá bom, Ana. Então, vamos lá. Vamos ver, então, agora a nossa hipergeométrica. Qual a diferença, então, retomando, da multinominal para as duas anteriores? A multinominal, ela é fragmentada por segmentos aqui, tá? De Poisson, quando tu tem uma variável contínua, e a binomial, quando tu tem uma variável discreta. Agora, a hipergeométrica. A hipergeométrica, a fórmula dela é toda por combinações, tá? Refere-se à situação de dois ou mais resultados em que a probabilidade de sucesso varia de uma prova para outra. Por exemplo, quando tu for aplicar a hipergeométrica, tu vai ter, assim, tu sabe o que acontece, tu tem a probabilidade do que acontece numa população. E tu vai querer descobrir dentro dessa população, se tu tirar um segmento, o que aconteceria com esse segmento. Então, tu não vai ter um extrato, mas tu vai ter uma parte dessa população. Por exemplo, se tu tens assim, ó, uma caixa enorme com 1000 pregos. Desses 1000 pregos, tu sabe que, sei lá, 6% tem defeito. Se tu pegar 4 pregos, qual a probabilidade de 2 desses 4 terem defeito? Você entender? Então, tu tem uma população, dessa população tu retira uma amostra, dessa amostra tu pega um pedaço. Essa é a diferença. Então, a fórmula disso aí, ela fica assim. Mas voltando ao assunto das invasões Não é a primeira aula que invadem, né? Parece que é a aula da professora de português também, né? Comunicação também. A Ana. Pois é. Uma sexta-feira, junto com a nossa, foi bem chato, assim. E os mesmos insultos, assim, né? Se repetem, insultos machistas, racistas, umas coisas, umas bobagens, assim, que eu realmente não consigo entender isso. Mas tudo bem. Não entendi o que é isso, invasão. Eles entram na live? Eles entram alguém que não é nenhum de nós, entra numa live, não se identifica e começa a falar um monte de bobagem. Daí, o que a gente tem que... Se acontecer isso, eu vou derrubar a live, vou fazer outra. E, né, não tem sentido. Daí ficam falando bobagem, ficam gemendo, ficam gritando, parece um gemidão do ar, assim. Sabe aquelas bobagens, assim, de criança? Aham, sei, ficou avacalhando, né? Acéfalo. Sabe as pessoas acéfalas? Assim, mais ou menos isso. Sim. Não tem cabimento fazer um negócio desse. Bom, o que tu tens ali? Quando tu vai fazer uma probabilidade e ela é uma hipergeométrica, tu vai ter uma combinação de n menos r sobre n menos x, tá? Isso aqui é uma combinação de n menos r, é um número, combinado com n menos x, que vai dar um outro número, vezes a combinação de r x a x, sobre a combinação de nzão, nzinho. Por amor de Deus, o que é cada um desses itens? Está aqui escrito para vocês bem bonitinho o que é cada um desses itens. Esse nzão aqui é o tamanho da tua população. Então, era o que tu tinha, aquela caixa com 1000 pregos. 1000, então, é o teu nzão. O nzinho é desses 1000, quantos tu vai retirar? Então, desses 1000 eu tirei 10. Então, esse é o teu nzinho. Aí, o que é o R? O R é um número
de defeitos, por exemplo, que acontece na população. E o X vai ser o número de defeitos que vai acontecer nessa tua pequena amostra. Aí tu calcula a probabilidade disso. Então, tu sabe o que acontece no grande e tu quer saber qual a probabilidade de acontecer X coisas no pequeno, numa quantidade menor. É aí que tu usa a hipergeométrica. Eu consegui me fazer claro? Tem gente querendo entrar? Consegui me fazer claro, gente? O R é o que acontece na população grande e o X na amostra daí. Exato, guri. Beleza. O R é o que acontece na população e o X é o que acontece na amostra. É população grande não, tá? O que acontece na população e o X é o que acontece na amostra. Tá? Bom, vamos ver o exemplinho que nós temos ali na página 2. Exemplo. Aqui também não tem tabela. Então, observem que aquela quantidade de folhas, das 21 folhas que eu pedi para vocês imprimirem, basicamente é para te usar onde? Na binomial e aonde mais? De Poisson. A última tabela, se não me engano, é o triângulo de Pascal, que vocês vão utilizar para achar esses valores aqui da hipergeométrica. Quem é que tem a tabela aí? Todas as tabelas. Eu tenho a da última aula só, a Poisson. Não, tu imprimiu todas aquelas que eu coloquei lá, Maxwell? Sim, são 21 folhas. Tu tá com o vídeo aí, tu tá com a câmera ativada? Tá. Abre, pega as penúltimas lá, é uma coisa que parece um triângulo. Mostra aí. Eu vou usar, eu vou já procurar os dados aí nessa. As últimas folhas? As últimas. Não, mas parecer triângulo não tem, é só assim, os números. Tá, vira mais, que não é essa. A de coeficientes binomiais, esse? Isso mesmo, Kleber. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, que está na tela aqui. Não sei como é que... Então, é uma antes dessa daí, tá? É a vou ver se eu acho aqui. Página 20, viu? Página 20? Isso. Kleber, entra tu aí e mostra. Se o Maxwell não É tá que eu não conseguindo. imprimi, professor. Eu tô com ela só no PDF aqui. Compartilhar a tela até melhor, hein? Pois é, se eu souber fazer isso aí, eu até faço. Compartilhar a tela naqueles 3 pontinhos, aí vai ter compartilhar, uma seta para cima que tem que fazer. A penúltima é coeficientes binomiais? Isso aí. Estão vendo isso aí que ele está mostrando? É essa tabela que eu vou utilizar agora. Certo? Certo. Tá. Então, existe uma forma de não utilizar ela? Sim, existe, se eu calcular. Ou utilizo. Então, vou explicar das duas formas. Calculando ou utilizando essa tabela. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, Kleber, também, por ter ajudado. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o seguinte. Numa caixa tem 10 fusíveis. Bom, o meu N é 10. Essa é a minha população. Tá? Desses 10, 2 são defeituosos. O meu R é 2. O R é sempre em relação à minha população. Certo? Aí, se eu extrair uma amostra de 4, o meu N é a amostra, 4. Qual a probabilidade de item A nenhum ser defeituoso? Se nenhum é defeituoso, o meu X vai ser o quê? 0. Como é que eu monto esta probabilidade aqui? A probabilidade de X ser igual a 0 vai ser N menos R. Então, 10 menos 2. Combinado com N menos X. 4 menos 0. Vezes a combinação de Rx a X. 2, 0 a 0. Sobre a combinação de quem?
N, N, N. 10, 4 a 4. Cada um destes, o que eu tenho aqui, então, é 8, 4, 2, 0, 10, 4. O que é isso aqui? Isso aqui é uma notação diferente para a combinação. É isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que combinação de 10, 4 a 4. Estão lembrados que vocês têm uma tecla lá na calculadora para fazer? Certo? O que é isso aqui? Isso aqui vai ser combinação de 2, 0 a 0. E isso aqui é o quê? Combinação de 8, 4 a 4. Tá. Estou sem a calculadora. Bom, se eu pegar essa tabela que o Maxwell mostrou, eu tenho números aqui em cima e números aqui embaixo. Os números de cima são esses primeiros, são esses aqui de cima. E os números na laterais são esses de baixo. Aí, com uma matriz, tu acha o valor certinho. Essa tabela se chama triângulo de Pascal, tá? Foi Pascal que viu que as combinações eram desta forma. Existia uma relação aí entre elas. Bom, quando eu efetuo isso aqui, eu tenho que a probabilidade de x0 é igual. Combinação de 8, 4 a 4, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha colinha, é 70. Combinação de qualquer número 0 a 0 é 1. Combinação de 10, 4 a 4, 210. Certo? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 3. A probabilidade é de 0,33. É isso aqui. Então, quando é que eu uso uma hipergeométrica? Quando eu sei o que acontece na população. Dessa população, eu extraio uma amostra, pressuponho o que eu quero que aconteça nessa amostra e calculo a probabilidade para que aconteça isso nessa amostra que eu peguei. Conseguiram entender isso aqui, gente? Sim. Sim, professor. Beleza. Vamos fazer o item B, então. O que o item B diz? Um defeituoso. Faço o mesmo processo, só que agora quem vai ser o meu x? Meu x vai ser 1. Então, a probabilidade de x igual a 1 vai ser o quê? Vai ser 10 menos 2, e daí 4 menos 1, vezes a combinação de quem? A combinação de 2, 1 a 1, sobre combinação de 10, 4 a 4. Aí eu vou ter uma combinação de 8, 3 a 3, vezes uma combinação de 2, 1 a 1, sobre uma combinação de 10, 4 a 4. Isso aqui vai resultar em 0,533. Deixa ali para vocês darem uma olhada. Sora? Sim. Também pode aparecer aquela questão de até no máximo 2 ou até 2? Sim. Exemplo, né? No caso. Aí sabe qual é o problema? Aqui tu não tem tabela de acumulado. Tu vai ter que fazer 1 a 1 e somar. Individual. Tá, tudo bem. Isso Obrigado. é a notícia triste da noite, né? Tranquilo, nem tudo é aquela coisa, né? Nem tudo é aquela molezinha, entendeu? Mas aí tem que fazer. E até no item C fala isso, né, o Cristiano? Ele diz ali no item C, ó, um ou menos defeituoso. Um ou menos defeituoso significa que vai ter que calcular para x0, para x1 e somar. Tá bom, Sora, obrigado. De nada. Gente, assim, ó, com estes tópicos aqui, a gente permeou todas as possibilidades de probabilidade. A gente começou lá nas probabilidades simples, depois variáveis dependentes, variáveis independentes, mutuamente exclusivas, não mutuamente exclusivas ou excludentes, como vocês queiram. Depois a gente veio para as binomiais, para de Poisson, para multinominal e para hipergeométrica. Certo? Então, a aula de hoje fecha exatamente todas as probabilidades. Então, eu quero saber se aqui vocês conseguem ter clareza quando se aplica cada uma delas. Porque no exercício não vai vir assim, sabendo que tu aplica multinominal, sabendo que tu aplica mutuamente exclusiva, não mutuamente exclusiva. Vai vir um embolado aí. E dentro dessa característica que a vida vai te apresentar, tu vai ter que saber quando tu utiliza uma e quando tu utiliza outra.
Esse é o grande segredo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vou tirar uma A foto calculadora dessas. é bem fácil de fazer também, senhor. Sim, na calculadora tu aperta ali no... como Eu é? achei o C aqui. Isso. RCN. NCR. RCN, uma coisa assim. NCR. NCR, isso mesmo. Eu tinha mostrado isso para vocês naquela aula presencial que a gente teve. Essa tela tá bem legal. Vou tirar uma fotinha daqui. Esse tipo de tela que eu compartilhei, ele dá para ver todos que estão aqui. Tá bem legal, vou mostrar para vocês. Tá, podemos fazer então os exercícios? O que vocês acham? De utilizar agora esse tempo que a gente tem para fazer os exercícios. Professora, Sim? posso tirar uma foto aí do quadro? Que eu entrei atrasado aqui. Feito? Feito, obrigado. De nada. Professora, a senhora pode disponibilizar para nós o gabarito daquelas questões que não tinha no assunto 4? Por favor. Posso. Tá, eu também, eu tô devendo umas fotos de que assunto para vocês, eu acho que até o 3 eu postei, né? A partir do 4 é que eu não postei. Eu não botei no grupo do Whats, né? É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá, então o que eu vou fazer durante essa semana? Eu vou postar os exercícios feitos do assunto 4, 5 e 6. Certo? Na realidade, eu não vou postar, vou tirar fotos e botar no grupo ali do Whats. Tá todo mundo no grupo do Whats, né? Creio eu. Podemos fazer, então, esses exercícios? Vamos tentar fazer juntos ali, ó, página 3, exercício 1. O assunto 6, senhora? Do assunto 6. Tá. Tá? Aí, assim, ó, a gente vai fazendo e a gente vai verbalizando aqui quanto a gente encontrou em cada um deles, certo? Quais exercícios, senhora? Todos eles? Vamos fazer um, vamos começar pelo 1. A professora caiu? Eu estou aqui.
Ah, não, tá, até que saiu a tela ali. Ah, eu fiquei quietinha. Tá derrubando a professora aí, tia. Viu só? Fogo amigo. É fogo amigo. Não alarma aí, Kleber. Já fiz toda o número 1. Ô, professor, Sim. como é que eu vou saber ali? Eu tava olhando aqui, acho que eu fiquei meio na dúvida. Quando que eu aplico cada uma delas? Cada uma delas, qual? Desde o início ou como é que tu sabe que tu faz a número 1? É isso que tu quer saber? Não, na verdade, eu tava vendo os exercícios aqui, daí, tipo, eu vi que é meio similar esses dessa aula com os da aula anterior. Tá. Então, vamos lá, Diego. Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, esse exercício 1, tá, Diego? Tá escrito assim, ó. Uma pesquisa com âmbito nacional revelou que às 9 horas da noite, 40% de telespectadores estavam no canal A ligado, 30% no canal B e 30% no canal C. Quando eu leio esse exercício, o que eu vejo? Eu vejo que houve uma estratificação. Ele pegou um percentual e colocou estratificado. Tantos estão para uma característica, outros tantos para outra característica, outros tantos para outra característica. Cada vez que eu estratifico isso, colocando características e classificando elas de forma diferente, eu tenho uma multinominal, certo? Agora, se por acaso, então isso aqui é uma multinominal, tá? Se por acaso eu tivesse falando em determinada estrada, um feriadão, existem a cada 10 quilômetros 2 carros com problema. Tá? Então, 2 carros vão ter problema mecânico a cada 10 quilômetros numa determinada estrada no feriadão de Páscoa. Tá? Qual a probabilidade de, em 5 quilômetros, eu ter 3 carros com pane mecânico? Primeira coisa que eu tenho que ver. Eu estou falando de quilometragem. Quilometragem é uma variável contínua ou uma variável discreta? Uma pergunta. Contínua? Contínua, né? Contínua. Se eu estou falando uma variável contínua, isso é um Poisson. Porque Poisson é para variável contínua. E não tinha classificação como tinha a multinominal. Entendeu? A multinominal era classificada por ranking. Essa aí não tinha essa classificação. Então, ela é uma Poisson, porque a variável dela é contínua. Eu estou falando em defeitos por quilometragem, certo? Agora, Diego, se eu estivesse com esse tipo de enunciado aqui, estou inventando os enunciados aqui na hora, tá? Se eu tivesse esse tipo de enunciado aqui, a cada lote de 5 caixas, 2 apresentam algum determinado tipo de problema. A cada lote de 5 caixas, 2 apresentam um determinado problema. Se eu pegar um lote com uma caixa, qual a probabilidade de eu ter 6 problemas nesse lote? O que apareceu? Apareceu uma população. Dessa população, eu peguei uma amostra. Na população, eu tinha uma característica. Nessa amostra, eu tenho outra característica e eu quero saber a probabilidade. Então, isso vai ser o quê? Uma hipergeométrica. Conseguiu entender a diferença dessas 3? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Essa tua dúvida é uma dúvida que vai aparecer, sim, quando vocês fizerem os exercícios, tá? Isso é comum. Professora, desculpa interromper, mas parecia binomial o exemplo, assim, ao meu entender. Não sei se eu estou errado. Poderia... Eu também tivesse iria feito a confundir pergunta com a um pouquinho binomial. diferente, poderia ser binomial, Cristiano.
Tá? Por quê? Porque eu teria um P e um Q, né? Mas para ser binomial, eu teria que ter assim, ó, a cada 6, a probabilidade de acontecer alguma coisa é de 0,2. Qual a probabilidade de acontecer em 2? Eu não tinha o P e o Q para ser uma binomial, entendeu? Ah, ele tem que dizer, ele tem que dar um percentual ou algo do tipo para definir se é... A diferença da hipergeométrica é que tu vai trabalhar com números. E a binomial, ela vai estar trabalhando com uma variável contínua do mesmo jeito, de uma discreta, do mesmo jeito que a hipergeométrica. Só que na binomial, ele vai te dar uma probabilidade do sucesso ou do insucesso. Ficou claro? Perfeito, Cora, perfeito. Obrigado. Tá. Assim, vocês vão ter esse tipo de dúvida que está aparecendo, vai ser normal, tá? O ideal é assim, para que a gente não tenha esse tipo de dúvida, é botar uma lista mista com tudo isso, misturado. Daí tu vai ler e vai dizer, bah, isso aqui é o quê? Isso aqui é isso, isso aqui é isso. Tá? Aí, quando a gente se depara com uma lista mista, a gente começa a pensar na característica de cada uma delas. Vamos fazer o seguinte, para aproveitar melhor esse tempo. Eu vou lançar um exercício aqui e vocês vão me responder o que vocês acham que é. Pode ser assim? Pode ser. Então tá, Ana Paula. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar... Tá. Vamos pensar assim... E professora, será que poderia resolver essa do exercício 1, pelo menos, para a gente já finalizar esse raciocínio? E daí depois nós fazemos um com todos, assim, misturados, como a senhora acha melhor? Ok, então tá. Então ali na número 1, vamos voltar para número 1. E daí, enquanto isso, eu fico mirabolando um exemplo aqui. Na número 1, a letra A, o que vocês colocaram? Eu usei 10 telespectadores, que seriam o N, né? 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 0,4 elevado a 4 vezes 0,3 elevado a 3 vezes 0,3 elevado a 3. Isso aí é a letra A, Kleber? Boa pergunta. Isso é a letra C, guri. A letra A não pede probabilidade. Então, tu não calcula por nada disso. Ele não está dizendo... A letra C. Não fala qual probabilidade. A letra A pergunta assim, ó. Numa amostra aleatória de 10 espectadores, quantos podemos esperar que estejam assistindo cada um dos canais? Não, desculpa, professor. Essa aí é a letra C mesmo, tá? A letra A, eu botei 4, 3 e 3. Claro, porque tu tem um percentual ali, tu joga no percentual. Perfeito. Então, a letra A, no canal A vai ter 4, no canal B vai ter 3 e no canal C vai ter 3, porque não pediu probabilidade. Então, tu pega aquele 10 e joga em cima do percentual dado no enunciado, certo? A letra B, ele pergunta qual a probabilidade de todos estarem no canal A. Então, significa que o teu vai ser um fatorial de 10 sobre um fatorial de 10. Porque 10 é a quantidade de telespectadores que tu tem e 10 é a quantidade de pessoas que tu quer que estejam assistindo o canal A. O fatorial de 10 sobre o fatorial de 10 é 1. E daí, qual é a probabilidade do canal A? 0,4. 4 elevado na 10. Certo? Então, isso aqui vai dar 0,00015. 0,00105. Vai dar isso aqui, ó. 0,4 elevado na 15? Peraí que eu vou botar aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. A letra B vai ficar fatorial de 10 sobre fatorial de 10 vezes 0,4, porque no canal A, a probabilidade de estar no canal A é de 0,4 elevado na 10. Então, isso aqui dá 1
vezes 0, 1, 2, 3, 0, 105. Isso aqui é 0,000105. Essa é a resposta. Conseguiram entender? Elevado a 10, porque são 10 na amostra também. Esse 10 aqui, Isso. ele é 10 porque quantos tu querem que estejam no canal A, que é 40%? Ah, tá, beleza. 10. Quer que estejam 10. Todos eles, né? Ele for 10. Tá. E a letra C, ele diz o seguinte, ó. O canal A é 40%. O canal B é 30%. O canal C é 30%. Do teu Nzão, que é 10, quantos tu quer que estejam vendo o canal A? Tu quer que 4 estarem no canal A. Quantos tu quer que estejam no canal B? 3. E no canal C? 3. Então, esse aqui vai ser o teu N relativo ao A, o teu N relativo ao B e o teu N relativo ao C. Certo? Então, como é que tu vai montar essa multinominal? Fatorial de 10 sobre fatorial de 4, vezes fatorial de 3, que é esse 3 aqui relativo ao B, vezes fatorial de 3, que é esse 3 aqui relativo ao C. Tudo isso multiplicado por quem? Pela probabilidade de estar no A, que é 0,4, elevado a quantos tu quer que esteja nesse 4? Tu quer que esteja quantos desse canal A? 4. Vezes a probabilidade de estar no B, quantos tu quer que estejam no B? 3. Vezes a probabilidade de estar no C, que é 0,3, quantos tu quer que estejam no C? 3 também. Então, tem isso aqui. Aí, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4.200, que é todos esses fatoriais aqui, vezes 0,4 na 4, vai dar 0,0256. Vezes 0,3 na 3, 0,027. Vezes 0,027. Quando tu multiplica tudo isso aqui, vai dar 0,0783. Essa é a número 1. Daqui a pouco vocês vão ver um latido. A minha cachorra está tendo um pesadelo aqui do meu lado. Entendido? Sim. Tá. Se eu tivesse esse enunciado aqui, ó, pessoal. Se eu tivesse esse enunciado aqui, ó. Numa empresa, tá? Numa empresa, 10% da faixa salarial dela está entre 2 e 4 mil, certo? Uma empresa, 10% da faixa salarial está entre 2 e 4 mil. Se eu pego 4 pessoas, qual a probabilidade de 2 estarem nessa faixa? É binomial, né? É binomial, né, senhora?